Nossa Senhora de Fátima. Quem não conhece a famosa melodia que fala: a 13 de maio, na cova da Íria, no céu apareceu a Virgem Maria. Ave, ave, ave Maria. Esse é um resumo da incrível história de Nossa Senhora, que apareceu em Fátima, Portugal, no início do século XX. Sua origem é dos nossos dias. A primeira aparição foi em 13 de maio de 1917 e as seguintes em 13 de junho, 13 de julho, 15 de agosto, 13 de setembro e 13 de outubro do mesmo ano. Fátima é uma pequena paróquia da Diocese de Leiria, a uns 100 quilômetros ao norte de Lisboa, quase no centro geográfico de Portugal. As aparições de Nossa Senhora em Fátima foi precedida pelas seguintes aparições do anjo em Portugal. Primeira aparição do anjo. Na primavera de 1916, as 3 crianças estavam na Louca do Cabeço, Fátima, a pastorear, junto com 3 outras meninas. As 4, Lúcia e as outras 3, viram sobre o arvoredo do vale uma espécie de nuvem alvíssima com forma humana. Uma figura como se fosse uma estátua de neve, que os raios do sol tornaram ainda mais transparente, segundo as palavras de Lúcia. Esta aparição repetiu-se 2 vezes em 2 dias diferentes. Em outro dia, Lúcia, Jacinta e Francisco abrigaram-se de uma chuva fina. O anjo apareceu claramente. Viram um jovem de mais ou menos uns 14, 15 anos, mais branco que a neve, ao qual relata Lúcia. Ao chegar junto de nós, disse: não temais, sou o anjo da paz. Orai comigo. Ajoelhou-se em terra, curvou a fronte até o chão e fez repetir 3 vezes essas palavras: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Depois, ergueu-se e disse: orai assim: os corações de Jesus e Maria estão atentos à voz de vossas súplicas. E desapareceu. A atmosfera sobrenatural que nos envolveu, continua Lúcia, era tão intensa que quase não nos dávamos conta da própria existência por um grande espaço de tempo. Permanecemos na posição em que o anjo nos tinha deixado, repetindo sempre a mesma oração. A presença de Deus sentia-se tão intensa e íntima que nem mesmo entre nós nos atrevíamos a falar. No dia seguinte, sentíamos o espírito ainda envolvido por essa atmosfera, que só muito lentamente foi desaparecendo. Segunda aparição do anjo. No verão de 1916, quando os 3 pastorinhos brincavam no quintal de casa dos pais de Lúcia, junto de um poço, apareceu-lhe novamente o anjo que lhes disse, segundo Lúcia: que fazeis? Orai, orai muito. Os corações santíssimos de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Oferecei constantemente ao Altíssimo Coração as orações e sacrifícios. Como nós nos havemos de sacrificar? Perguntei. De tudo o que puderdes, oferecei a Deus
sacrifícios em ato de reparação pelos pecados com que ele é ofendido, e de súplica pela conversão dos pecadores. Atraí assim sobre a vossa pátria a paz. Eu sou o anjo da sua guarda, o anjo de Portugal. Sobretudo, aceitai e suportai com submissão o sofrimento que o Senhor vos enviai. Terceira aparição do anjo. No fim do verão do mesmo ano, na Loca do Cabeço novamente, deu-se a última aparição do anjo, o qual narra Lúcia. Depois de termos merendado, combinamos de ir rezar na gruta, que ficava do outro lado do monte. Logo que aí chegamos, de joelhos, com o rosto em terra, começamos a repetir a oração do anjo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Não sei quantas vezes tínhamos repetido essa oração, quando vimos que sobre nós brilhava uma luz desconhecida. Erguemo-nos para ver o que se passava e vimos o anjo tendo na mão esquerda um cálice, sobre o qual estava suspensa uma hóstia, da qual caíam algumas gotas de sangue para dentro do cálice. O anjo deixou o cálice e a hóstia suspenso no ar, prostrou-se em terra junto das crianças e fez-las repetir 3 vezes a oração. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Depois levantou-se, deu a hóstia a Lúcia e o cálice, deu a beber a Francisco e a Jacinta, dizendo: Tomai e bebei o corpo e o sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus. E prostrando-se de novo em terra, repetiu conosco outra 3 vezes a mesma oração. E desapareceu. Nós permanecemos na mesma altitude, repetindo sempre as mesmas palavras, e quando nos erguemos, vimos que era noite, e por isso era hora de irmos para casa. As palavras do anjo produziram profunda impressão nas 3 crianças, as quais, a partir de então, começaram a ter uma assídua vida de oração e passaram a oferecer sacrifícios para expiar todos os pecados do mundo inteiro. Nossa Senhora apareceu a Lúcia de Jesus e seus primos Francisco e Jacinta Marco, de 10, 9 e 7 anos. 3 crianças de Aljustrel, lugarejo pertencente à freguesia de Fátima. Os 3 pequenos levavam com frequência para a cova da Íria os pequenos rebanhos de seus pais, porque neste lugar, a uns 3 quilômetros de Fátima, os pais de Lúcia tinham um pequeno talho de terra inculta. Primeira aparição da Santíssima Virgem, 13 de maio de 1917. De súbito, durante o inocente recreio, as 3 crianças viram algo como um clarão de relâmpago que as surpreendeu.
olharam para o céu, para o horizonte e depois umas para as outras. Estavam mudas e atônicas. O horizonte permanecia limpo e o céu luminoso e sereno. Que seria? Mas já Lúcia, sempre com certeza, voz de mando ordenou: Vamos embora, que pode vir trovoada. Pois vamos, disse Jacinto. Chamaram o rebanho, tocaram-no e desceram pela direita, ao meio caminho entre um monte, deixando uma azinheira grande que tinham pela frente. Viram um segundo relâmpago. Com um redobrado susto, apertaram o passo, continuando a descer, porém, mal haviam chegado ao fundo da cova, pararam, confusos e maravilhados. Ali, a curta distância, sobre uma carrasqueira de 1 metro e poucos centímetros de altura, aparecia-lhe a Mãe de Deus. Segundo as descrições da irmã Lúcia, era uma senhora vestida toda de branco, mais brilhante que o sol, espargindo luz mais clara e intensa que um copo de cristal cheio de água cristalina, atravessado pelos raios do sol mais ardente. Seu semblante era de uma inerável beleza, nem triste, nem alegre, mas sério, talvez com uma suave expressão de ligeira censura. Como descrever em pormenores seus traços? De que cor os olhos, os cabelos dessa figura celestial? Lúcia nunca o soube dizer ao certo. O vestido, mais alvo que a própria neve, parecia tecido de luz, tinha as mangas relativamente estreitas e era fechadas no pescoço, descendo até os pés, os quais, envolvidos por uma túnê nuvem, mal eram vistos roçando as franças da azinheira. Um manto lhe cobrira também branco e orlado de ouro, do mesmo comprimento que o vestido, envolvendo-lhe quase todo o corpo. As mãos traziam-se juntas em oração, apoiadas no peito, e da direita pendia um lindo rosário com contas brilhantes com pérolas, terminando por uma cruzinha de vivíssima luz prateada, como único adereço. A fino colar de ouro, luz pendente sobre o peito e remando quase à cintura por uma pequena esfera do mesmo metal. O que se seguiu é assim relatado pela irmã Lúcia. Estávamos tão perto que ficávamos dentro da luz que a cercava, o que ela espergia, talvez a 1,5 metros de distância, mais ou menos. Então Nossa Senhora disse-nos: Não tenhais medo, eu não vos faço mal. Donde é vosso messê? Perguntei-lhe. Sou do céu. E que é que vosso messê me quer? Vim para vos pedir que venhais aqui 6 meses seguidos, no dia 13, a esta mesma hora. Depois vos direi quem sou e o que eu quero. Depois voltarei ainda aqui uma 7ª vez. E eu também vou para o céu? Sim, vais. E Jacinta? Também. E o Francisco? Também, mas tem que rezar muitos terços. Lembrei-me então de perguntar por 2 raparigas que tinham morrido há pouco. Eram minhas amigas e frequentavam minha casa para aprender a tecer com minha irmã mais velha. A Maria das Neves já estava no céu? Sim, está.
E a Amélia? Estará no purgatório até o fim do mundo. Quereis oferecei-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos, em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? Sim, queremos, e depois ter muito que sofrer. Mas a graça de Deus será o vosso conforto. Foi, ao pronunciar essas últimas palavras, a graça de Deus, que ela abriu pela primeira vez as mãos, comunicando-nos uma luz tão intensa como que um reflexo que delas expedia, que nos penetrava no peito e nas mãos e no íntimo da alma, fazendo-nos ver a nós mesmos em Deus, que era essa luz, mais claramente do que nos vemos no melhor dos espelhos. Então, por um impulso íntimo, também caímos de joelhos e repetíamos intimamente: Ó Santíssima Trindade, eu vos adoro. Meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento. Passados os primeiros momentos, Nossa Senhora acrescentou: rezem o terço todos os dias para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra. Em seguida, começou a elevar-se serenamente, subindo em direção ao nascente até desaparecer na imensidão de distância. A luz que a circundava ia como que abrindo um caminho através dos astros, motivo pelo qual algumas vezes dissemos que víamos abrir-se o céu. Depois que a aparição se eclipsou no infinito do firmamento, os três pastorinhos permaneceram em silêncio e pensativos, contemplando longamente o céu. Aos poucos despertaram daquele estado de êxtase que os haviam colhido. Ao seu redor, a natureza voltara a ser o que era antes. O sol continuava a dardejar seus raios sobre a terra, e o rebanho espalhado deitaram-se à sombra das azinheiras. Tudo era quietude na serra deserta. A celeste mensageira deixara nas crianças uma deliciosa impressão de paz, alegria radiante, leveza e liberdade. Parecia-lhes que poderiam voar como pássaros. De tempos em tempos, o silêncio em que tinham caído era recortado por uma jubilosa exclamação de Jacinta. Ai, que senhora linda! Ai, que senhora bonita! Nesta, como nas outras aparições, a Virgem Santíssima falou apenas com Lúcia. Jacinta só ouvia o que ela dizia. Francisco, porém, não ouvia, concentrando toda a sua atenção somente em vê-la. Quando as duas meninas lhes reatavam o diálogo acima transcrito, e a parte que ela tocou, encheu-se de grande alegria, cruzou as mãos acima da cabeça e exclamou em alta voz: Ó, minha Nossa Senhora! Terços, diga-os quanto vós quiserdes. Os pastorinhos sentiam-se outros, suas almas estavam leves e alegres. Já os luscos-fuscos do entardecer os envolvia, quando na serra ecoou o toque do Ângelus ou Ave Marias, tangendo as ovelhas. As três crianças abandonaram então aquele sítio abençoado. No silêncio do anoitecer, que ia cobrindo os montes, ouvia-se o som do chocalho rocoou e os passos miúdos do rebanho, estrada fora, eram como chuvinhas de verão em folhas secas.
Segunda aparição da Santíssima Virgem, 13 de junho de 1917. No dia marcado para a segunda aparição, os videntes encontraram-se na cova da Íria, onde já os esperavam cerca de 50 curiosos, entre homens e mulheres. E imediatamente, antes de Lúcia falar com Nossa Senhora, alguns observavam que a luz do sol enfraqueceu, muito embora o céu estivesse sem nuvens. Outros pretenderam que o topo da azinheira, coberto de brotos, pareceu curva-se como se suportasse um peso. E segundo uma testemunha ocular, os circunstantes teriam ouvido algo à maneira de uma voz bem fina, como um zumbido de abelha. A irmã Lúcia assim descreveu o sucedido. Depois de rezar o terço com a Jacinta e o Francisco, e mais pessoas que estavam presentes, vimos de novo o reflexo da luz que se aproximava, a que chamamos de relâmpago, e em seguida Nossa Senhora sobre a carrasqueira, em todo igual aparição de maio. Vossa Mercê que me quer? Perguntei. Quero que venhais aqui no dia 13 do mês que vem, que rezeis o terço todos os dias e que aprendei a ler. Depois direi o que eu quero. Pedi a cura de um doente. Se converter, curar-se-á durante o ano. Queria pedir-lhe para nos levar para o céu. Sim, a Jacinta e o Francisco levou-os em breve, mas tu ficarás cá. Mas há algum tempo, Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. A quem a abraçar, prometo a salvação, e serão queridas de Deus estas almas como flores postas por mim a adornar ao seu trono. Fico cá sozinha? Não, filha. E tu sofres muito? Não desanimeis, eu nunca te deixarei. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá a Deus. Foi no momento em que disse essas últimas palavras que Nossa Senhora abriu as mãos e comunicou-nos pela segunda vez o reflexo dessa luz imensa. Nela, nós víamos como se submergisse em Deus. A Jacinta e o Francisco pareciam estar na parte dessa luz que se elevava para o céu, e eu na que se aspergia sobre a terra. À frente da palma da mão direita de Nossa Senhora estava um coração cercado de espinho que pareciam estar neles cravados. Compreendemos que era o Imaculado Coração de Maria, ultrajado pelos pecados da humanidade que queria reparação. Aos poucos, essa visão desfaleceu-se diante dos olhos envalados dos três pastorinhos. A senhora, então, sempre resplandecendo de luz, começou a elevar-se acima dos arbustos e subindo suavemente pela luminosa estrada que seu incomparável brilho parecia abrir no firmamento, e tirou-se em direção ao leste até desaparecer. Com o olhar arrebatado, os videntes acompanharam-na, e Lúcia gritou aos circunstantes: Se a querem ver, olhem, vai além. Alguns que se achavam mais próximos notaram que os brotos do topo da giseira estavam inclinados na mesma direção apontada por Lúcia, como se as vestes da senhora, roçando-os quando ela partiu, os tivessem arrastado e tombado. Somente depois de algumas horas retornaram eles às suas posições normais. Desaparecida por completo a visão,
Lúcia exclamou: Pronto, agora já não se vê. Já entrou para o céu. Já se fecharam as portas. O público ali presente, embora não tivesse visto Nossa Senhora, compreendeu que acabava de se passar algo de extraordinário e sobrenatural. Alguns começaram a tirar raminhos e folhas das copas da azinheira, mas foram advertidos por Lúcia para que colhessem apenas os de baixo, dos que Nossa Senhora não havia tocado. No caminho de volta para casa, iam todos rezando o terço em louvor à augusta Senhora que se designara descer do céu até aquele perdido recanto de Portugal. Terceira aparição da Santíssima Virgem, 13 de julho de 1917. Era uma sexta-feira, o dia em que se daria a terceira aparição de Nossa Senhora. Lúcia, que até a tarde do dia anterior estava resolvida a não comparecer à cova da ilha, ao aproximar-se da hora em que deveria partir, sentiu-se de repente impelida por uma força estranha, a qual não lhe era fácil resistir. Foi ter com os primos, os quais encontrou no quarto, de joelhos, chorando e rezando. Então, vossos mercês não vão? Já são horas. Sem ti não nos atrevemos a ir. Anda, vem. Pois sim, vou já. E as três crianças puseram-se a caminho. Ao chegarem no local das aparições, surpreenderam-se com a multidão que ali ocorria, mais de 2.000 pessoas para presenciar o extraordinário acontecimento. Segundo o Sr. Marco, pai de Francisco e Jacinta, no momento em que Nossa Senhora apareceu, uma nuvenzinha acinzentada pairou sobre a azinheira. O sol turvou-se e uma larange fresca começou a soprar, embora se estivesse no auge do verão. Entre o profundo silêncio do povo, ouvia-se um sussurro como a de uma mosca num canteiro vazio, e a irmã Lúcia quem narra o que então sucedeu. Vimos o reflexo da acostumada luz e em seguida Nossa Senhora sobre a carrasqueira. Vossa MC que me quer? Perguntei. Quero que venham aqui no dia 13 do mês que vem, que continuem a rezar o terço todos os dias em honra de Nossa Senhora do Rosário, para obter a paz do mundo e o fim da guerra, porque só ela lhes poderá valer. Queria pedir para que nos dizer quem é e para fazer um milagre com que todos acreditem que Vossa Messias nos aparece. Continuem a vir aqui todos os meses. Em outubro, direi quem sou, o que eu quero, e farei um milagre que todos hão de ver e acreditar. Aqui fiz alguns pedidos da parte de diversas pessoas. Nossa Senhora disse que era preciso rezarem para alcançarem as graças durante o ano, e continuou: sacrificai-vos pelos pecadores, e dizei muitas vezes, em especial sempre que fizerdes algum sacrifício: ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação dos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Primeiro segredo: a visão do inferno. Ao dizer essas últimas palavras, abriu de novo as mãos, como nos 2 meses passados. O reflexo dos 2 raios de luz pareceu penetrar a terra e vimos como que um mar de fogo. Mergulhados nesse fogo, os demônios e as almas
como se fossem brasas transparentes e negras ou bronzeadas, com uma forma humana que flutuava no incêndio, levada pelas chamas que delas mesmas saíam, juntamente com as nuvens de fumo, caindo para todos os lados, semelhante ao cair das fagulhas nos grandes incêndios, sem peso nem equilíbrio, entre os gritos e gemidos de dor e desespero que horrorizavam e faziam estremecer de pavor. Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas de animais espantosos e desconhecidos, mas incandescentes como negros carvões em brasa. Segunda parte do segredo. O anúncio do castigo e os meios para o evitar. Assustados e como que a pedir socorro, levantados à vista de Nossa Senhora, que nos disse com bondade e tristeza: Vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para os salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar, mas se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI começará outra pior. Quando virdes uma noite alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá de que vai punir o mundo dos seus crimes, por meio da guerra, da fome e de perseguição à Igreja e ao Santo Padre. Para o impedir, virei pedir a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Se atenderem aos meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, espalhará os seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguição à Igreja. Os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer. Várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. O Santo Padre consagrar-me à Rússia, que se converterá, e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Em Portugal, conservar-se-á sempre o dogma da fé. Esta era parte da mensagem conhecida até o dia 13 de maio de 2000, data em que o Papa João Paulo II achou bem por comunicar a terceira parte do segredo de Fátima ao mundo. Terceiro segredo de Fátima. Depois das duas partes que já expus, vimos ao lado esquerdo de Nossa Senhora, um pouco mais alto, um anjo, com uma espada de fogo na mão esquerda. Ao cintilar, despedia chamas que pareciam que iam incendiar o mundo, mas apagavam-se com o contato do brilho que da mão direita expedia Nossa Senhora ao seu encontro. O anjo, apontando com a mão direita para a terra, com voz forte dizia: penitência, penitência, penitência. E vimos numa luz imensa que é Deus, algo semelhante a como se vêem pessoas no espelho quando lhe se passam por diante. Um bispo vestido de branco. Tivemos o pressentimento que era o Santo Padre. Vários outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas subiam uma escabrosa montanha, no cimo da qual estava uma grande cruz de troncos
tocos como se fora de sobreiro com a casca. O Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou uma grande cidade em ruínas. E meio trêmulo, com andar vacilante, acobranhado de dor e pena, ia orando pelas almas dos cadáveres que se encontrava pelo caminho. Chegando ao cimo do monte, prostrado de joelho aos pés da cruz de Jesus, foi morto por um grupo de soldados que lhes dispararam vários tiros e setas, e assim mesmo foram morrendo uns após os outros, os bispos, sacerdotes, religiosas e religiosos, e várias pessoas de várias classes e posições. Sobre os dois braços da cruz estavam dois anjos, cada um com um regador de cristal na mão. Neles recolhiam o sangue dos mártires e com ele regavam as almas que se aproximavam de Deus. Isto não o digais a ninguém. Ao Francisco, sim, podeis dizê-lo. Quando rezardes o terço, dizei depois de cada mistério: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as alminhas todas para o céu, principalmente aquelas que mais precisarem. Seguiu-se um instante de silêncio e perguntei: Vossa Mercê não me quer mais nada? Não, hoje não. Não te quero mais nada. E como de costume, começou a elevar-se em direção ao nascente, até desaparecer na imensa distância do firmamento. Ouviu-se então ainda, de acordo com o Sr. Marco, uma espécie de trovão que indicava ter findado a aparição. Quarta aparição da Santíssima Virgem, 15 de agosto de 1917. Por ter sido sequestrado e mantidos 3 dias sob vigilância pelo administrador de Ouren, que a todo custo e em vão desejava arrancar-lhes o segredo confiado pela Virgem, os 3 videntes não puderam comparecer à cova da ilha, no dia 13 de agosto, quando se daria a quarta aparição de Nossa Senhora. Segundo o testemunho de algumas das muitas pessoas que ocorreram no local, pouco depois do meio-dia ouviu-se um trovão, mais ou menos como das outras vezes, a qual se seguiu o relâmpago, e logo depois todos começaram a notar uma pequena nuvem muito leve, muito branca e muito bonita, pairar uns minutos sobre a carrasqueira, subir depois para o céu e desaparecer no ar. Nos rostos dos presentes refletiam-se todas as cores do arco-íris. As árvores pareciam não ter ramos nem folhas, mas só flores. O solo e as roupas das pessoas também era da cor do arco-íris celeste. Nossa Senhora parecia ter vindo, mas não encontrava os pastorinhos. Assim, narra a irmã Lúcia a quarta aparição de Nossa Senhora. Andava com as ovelhas na companhia de Francisco e de seu irmão João, no lugar chamado Valinhos, e sentia que alguma coisa de sobrenatural se aproximava e nos envolvia. Suspeitei que Nossa Senhora nos viesse a aparecer, e tendo pena que a Jacinta ficasse sem a ver, pedi a seu irmão João que a fosse chamar. Entretanto, vi com o Francisco o reflexo da luz que chamávamos relâmpago. A chegada a Jacinta, um instante depois, vimos Nossa Senhora sobre uma carrasqueira. Que é que Vossa Missê me quer? Quero que continues a ir à cova da ilha no dia 13 e continuareis a rezar o terço todos os dias.
nos últimos meses farei um milagre para que todos acreditem. Que é que Vossa Mercê quer que eu faça com o dinheiro que o povo deixa na cova da ilha? Façam 2 andores. Um leva-o tu com a Jacinta e mais 2 meninas vestidas de branco. O outro que o leve o Francisco com mais 3 meninos. O dinheiro dos andores é para a festa de Nossa Senhora do Rosário, e o que sobrar é para ajudar de uma capela que hão de montar. Queria pedir-lhe a cura de alguns doentes. Sim, alguns curarei durante o ano. E tomando um aspecto mais triste, acrescentou: rezai muito e fazei sacrifícios pelos pecadores, que vão muitas almas para o inferno, por não haver quem se sacrifique e peça por elas. Tendo dito essas palavras, Nossa Senhora retirou-se, como das vezes anteriores, em direção ao nascente. Durante algum tempo, os pastorinhos permaneceram no estado de êxtase. Sentiam-se invadidos por uma alegria inigualável após tanto sofrimento e temores. Afinal, quando foram capazes de se mexer e andar, cortaram alguns ramos e arbustos sobre o qual roçara a túnica de Nossa Senhora e levaram-nos para casa. Ali puderam sentir que eles exalavam deliciosos e magníficos perfumes. Era os raminhos onde a Virgem Santíssima pusera os pés. Quinta aparição da Santíssima Virgem, 17 de setembro de 1917. Ao longo das sucessivas aparições de Nossa Senhora na cova da ilha, aumentaram o número dos que nelas acreditavam. Assim, no dia 13 de setembro, verificou-se um extraordinário afluxo de peregrinos ao lugar bendito. Uma multidão cheia de respeito, calculada entre 15 a 20 mil pessoas, ou talvez mais. A irmã Lúcia escreveu: ao aproximar-se a hora, lá fui com a Jacinta e o Francisco, entre numerosas pessoas que a custo nos deixavam andar. As estradas estavam apilhadas de gente. Todos nos queriam ver e falar, pedindo que se apresentasse os pedidos a Nossa Senhora. Chegamos, por fim, à cova da ilha da Carrasqueirinha e começamos a rezar o terço com o povo. Pouco depois, vimos o reflexo da luz e, a seguir, Nossa Senhora sobre a azinheira. Ela disse-nos: continuem a rezar o terço para alcançarem o fim da guerra. Em outubro virá também Nosso Senhor, Nossa Senhora das Dores e do Carmo, São José com o Menino Jesus, para abençoarem o mundo. Deus está contente com os vossos sacrifícios, mas não quer que durmais com a corda. Trazei-a só durante o dia. Tem-me pedido para lhe pedir muitas coisas. Cura de alguns doentes, de um surdo mudo. Sim, alguns curarei, outros não. Em outubro farei um milagre para que todos acreditem. E recomeçando a elevar-se, desapareceu, como de costume. Segundo o testemunho de alguns espectadores, por ocasião dessa visita de Nossa Senhora, como das outras vezes, ocorreram diversos fenômenos atmosféricos. Observaram à distância aparente de 1 metro do Sol um globo luminoso, que em breve começou a descer em direção ao poente e da linha horizontal. Voltou a subir de novo em direção ao Sol. Além disso, a atmosfera tomou uma cor amarelada
verificando-se uma diminuição de luz solar, tão grande que permitia ver a lua e as estrelas, uma nuvenzinha branca, visível até o extremo da cova, envolvia a azinheira, e com ela os videntes. Do céu chovia como que pétalas de rosa ou flocos de neve que se desfaziam pouco acima das cabeças dos peregrinos, sem se deixar tocar ou colher por ninguém. Ainda que breve, a aparição de Nossa Senhora deixou os pequenos videntes felicíssimos, consolados e fortalecidos na fé. O Francisco, de modo especial, sentia-se transportado de alegria com a perspectiva de ver dali um mês Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme lhes prometera a Rainha do céu e da terra. Sexta e última aparição da Santíssima Virgem, 13 de outubro de 1917. Chegara por fim o tão esperado dia da sexta e última aparição de Nossa Senhora aos 3 pastorinhos, lá avançando o outono. Manhã estava fria, uma chuva persistente e abundante tinha transformado a cova da Íria num imenso lamaçal, e ensopava até os ossos da multidão, de 50 a 70 mil peregrinos que ali havia corrido de todos os cantos de Portugal. Por volta das 11h30, aquele mar de gente abriu passagem para os 3 videntes que se aproximavam vestidos com os seus trajes de missa. E a irmã Lúcia, quem nos relata o que se seguiu. Chegados à cova da Íria, junto da carrasqueira, levada por um movimento interior, pedi ao povo que fechasse os guarda-chuvas para rezarmos o terço. Pouco depois, vimos o reflexo da luz, em seguida Nossa Senhora, sobre a carrasqueira. Que é que Vossa Missê me quer? Quero dizer-te que façam aqui uma capela em minha honra, que sou a Senhora do Rosário, que continue sempre a rezar o terço todos os dias. A guerra vai acabar e os militares voltarão em breve para suas casas. Eu tinha muitas coisas para lhe pedir. Se curavam os doentes e se convertiam os pecadores. Uns sim, outros não. É preciso que se emendem, que peçam perdão de seus pecados. E tomando um aspecto triste, Nossa Senhora acrescentou: não ofendo mais a Deus Nosso Senhor, que já está muito ofendido. E, abrindo as mãos, fez-la refletir no sol. Enquanto se elevava, continuava o reflexo da sua própria luz a projetar-se no sol. Nossa Senhora desapareceu nessa luz que ela mesma irradiava. No céu, sucederam-se 3 novas visões, como quadros que simbolizavam os mistérios gozosos dos gloriosos do Rosário. Junto ao sol apareceu a Sagrada Família, São José com o menino Jesus nos braços e Nossa Senhora do Rosário. A Virgem vestia uma túnica branca e um manto azul. São José vestia-se também de branco e o menino Jesus de vermelho, traçando 3 vezes no ar uma cruz. São José abençoou o povo e o menino Jesus fez o mesmo. As 2 cenas seguintes foram vistas apenas por Lúcia. Primeiramente, Nosso Senhor trazido de sofrimento, como o caminho do Calvário, e Nossa Senhora das Dores, mas sem a espada no peito. O Divino Redentor também abençoou o povo. Em seguida, apareceu gloriosa Nossa Senhora do Carmo, coroada Rainha do céu e da terra,
com o menino Jesus no colo. Enquanto os 3 pastorinhos contemplavam os celestes personagens, operou-se ante os olhos da multidão o milagre anunciado. Chovera durante toda a aparição. Lúcia, ao fim do colóquio com Nossa Senhora, gritava para o povo: olhem para o sol. Naquele momento, rasgaram-se as nuvens e o sol apareceu como um imenso disco de prata. Apesar do seu intenso brilho, pôde-se ver olhando diretamente sem que se ferisse a vista. As pessoas contemplavam-no absortas, quando, de súbito, os astros se pôs a bailar. Girava rapidamente como uma gigantesca roda de fogo. Parou de repente, para dentro, em pouco recomeçar o giro sobre si mesmo a uma espantosa velocidade. Finalmente, num turbilhão vertiginoso, os seus bordos adquiriram uma cor escarlate, aspergindo chamas vermelhas em todas as direções. Esses feixes refletiam-se no solo, nas árvores, nos arbustos, nas faces voltadas para o céu, espelhando nelas todas as cores do arco-íris. O disco de fogo rodopiou loucamente 3 vezes, com cores cada vez mais intensas, tremeu espantosamente e, descrevendo um zigue-zague descomunal, precipitou-se sobre a multidão aterrorizada. Um único imenso grito escapou de todas as bocas. Todos caíram de joelho na lama, pensando que seriam consumidos pelo fogo. Muitos rezavam em voz alta o ato de contrição. Oração de Nossa Senhora de Fátima. Santíssima Virgem, que na cova da Íria vos dignastes aparecer a 3 humildes pastorinhos, e lhes revelastes os tesouros das graças contidos na reza do terço, incuti profundamente em nossa alma o devido apreço em que devemos ter por esta devoção, para vós tão querida, a fim de que, mediante aos mistérios da nossa redenção, aproveitemos dos seus preciosíssimos frutos e alcançaremos as graças que vos pedimos nesta devoção. Se forem para a maior glória de Deus, honra vossa e salvação de nossas almas. Amém.